Graça e paz, irmãos, bom dia. Neste dia eu queria estar compartilhando com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor, onde no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em diante, a palavra do Senhor ela vai falar o seguinte: E vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. E disse-lhes ele: Mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Versículo 17: Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, vírgula. É tão interessante ver o que a palavra do Senhor ela está nos trazendo, porque, parafraseando, Jesus ele pergunta aos discípulos: Quem que as pessoas que não andam comigo dizem quem eu sou? E os discípulos falaram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é até Jeremias ou um dos profetas qualquer. Mas Jesus ele pergunta aos discípulos, e vocês que andam comigo? Quem diz que eu sou? E Pedro, no versículo 16, repetindo, ele diz assim: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Certamente, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. No versículo 18 é tão interessante porque o Senhor Jesus Cristo ele afirma ao Pedro a sua identidade. No início ele diz assim: Eu também te digo que tu és Pedro. Algo que tem mexido muito comigo mediante a isso, que nós só saberemos quem realmente nós somos, a nossa verdadeira identidade, quando nós sabemos quem ele é. Isso foi o que aconteceu com Pedro naquele momento. O Espírito Santo revelou a ele, o Espírito de Deus revelou a ele quem era realmente Cristo. E Jesus respondendo no versículo 18, ele afirma a identidade de Pedro. Só que não somente isso, olha o que Jesus ele diz a Pedro. Na continuação do versículo 18, ele vai dizer assim: E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Algo que tem me chamado muito a atenção, principalmente nesse texto. E eu fui para o Senhor perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo representar a Pedro e para mim no dia de hoje? O que significa ser uma rocha? E o Senhor me deu 5 qualificações para respondendo a minha pergunta sobre o que é uma rocha. Quais são as características de uma rocha? A primeira característica que o Senhor trouxe ao meu coração, ele fala que a rocha ela é firme, é algo firme. O que o Senhor traz ao meu coração, e eu quero também que seja assim no coração dos irmãos, que o Senhor quer que nós sejamos firmes nele, sejamos constantes, sem deixar nos abalar, ser firmes e fortes nele e por meio dele. A outra característica, a segunda característica que o Senhor traz ao meu coração a respeito do que é ser uma rocha, ele fala que a rocha ela serve de apoio. Nós, como cristãos, nós como servos de Cristo, o corpo de Cristo, muitas das vezes nós teremos esse apoio para os nossos irmãos, para que a igreja do Senhor ela possa crescer ainda mais. A terceira característica que o Senhor traz ao meu coração é que a rocha ela não deixa ser levada por nada. Ela não deixa ser influenciada por outras coisas. Ela continua sendo quem ela é, o que ela nasceu para ser, uma rocha. E assim também devemos ser uma rocha, devemos estar firmados no Senhor e não devemos deixar ser levados por outras coisas. A outra característica que o Senhor trouxe ao meu coração e assim também para o coração dos irmãos, que a rocha ela impõe respeito. Uma rocha grande ela põe respeito. Diferente de uma pedra ela não consegue colocar respeito porque qualquer hora a pessoa pode lançar ela para qualquer lugar, mas a rocha não, ela impõe respeito. E a última característica que o Senhor trouxe ao meu coração sobre essa rocha, ele fala que a rocha ela serve para construir e dar bons frutos.
É isso que o Senhor está trazendo ao meu coração, e assim também eu peço que o Senhor traga ao teu coração no dia de hoje, que Ele quer que nós possamos construir e dar bons frutos nele, assim, para junto com os nossos irmãos. E uma promessa que o Senhor ele traz no versículo seguinte sobre a vida de Pedro, e ele fala assim, aliás, no mesmo versículo ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que o Senhor quer, Ele quer edificar a sua igreja, e edificar a sua igreja através das nossas vidas, através dos meus e dos seus atos. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra nós. E eu quero te dizer, meu irmão, e fazer essa pergunta: você aceita ser essa rocha comigo em Cristo Jesus? E que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.